Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das antigas doutrinas da graça, ou calvinismo. Inicialmente, convém deixar patente, deixar claro que Calvino não foi o inventor, não foi o criador desse sistema teológico. Ele foi o sistematizador. Tá? Uma vez que essas doutrinas já existiam, uma vez que essas doutrinas têm base na Bíblia Sagrada, uma vez que essas doutrinas têm pauta ou são embasadas nos ensinos do apóstolo Paulo, posteriormente reafirmados por Agostinho, posteriormente reafirmados por Lutero, que veio um pouco antes de Calvino. Tá? Então Calvino não foi o inventor, o criador dessas doutrinas, elas já haviam, ele simplesmente as sistematizou. Convém deixar claro também que Calvino teve uma profícua vida de pastor, ensinador, comentarista bíblico, escritor. Com 27 anos, ele já havia escrito a primeira edição das suas Institutas, bem como um comentário da carta aos Romanos. Tá? Então ele foi um profícuo escritor, pastor, ensinador, doutrinador. E ele veio a sistematizar essas antigas doutrinas da graça, que por conseguinte vieram a se chamar ou se tornar conhecidas como calvinismo. É óbvio que, enquanto em vida, ele não gostava, ele rejeitava que suas doutrinas assumissem ali o nome de calvinismo. Ele não gostava de ver o seu nome adjetivado ou atrelado a qualquer ismo, porque ele sabia que toda a glória pertence a Deus. Mas, com o passar do tempo, foram se acostumando a chamar essas doutrinas de calvinismo, muito embora Calvino discordasse. Tá? Então hoje nós conhecemos como calvinismo, mas nada mais são do que as antigas doutrinas da graça pautadas na Bíblia Sagrada. Mas quando tiveram início, então, é óbvio que o calvinismo não se resume, não se limita a tulipe, que nós vamos estudar hoje, essas antigas doutrinas da graça, não se limita a isso, porém vamos dizer que ela é o cerne, a tulipe é o cerne dos ensinos de Calvino. É óbvio que esses 5 pontos não exaurem, não esgotam por completo todas as doutrinas bíblicas. Obviamente que não. É óbvio que não. Tá? São apenas uma síntese, são apenas uma abreviação. E como toda abreviação de uma doutrina, elas estão sujeitas a uma má compreensão. E nós temos presenciado ao longo dos anos, por que não dizer, nossos antepassados presenciaram ao longo dos séculos o calvinismo sendo muito mal compreendido, sendo vítima de uma má compreensão. Bom, irmãos, como tudo começou então? Começou com um homem chamado Jacó Armínio, que estudou em Genebra. Ele era aluno de Teodoro de Beza, que foi um sucessor de Calvino na Universidade de Genebra. Jacó Armínio se tornou um professor de teologia e, paulatinamente, ele veio a rejeitar determinados ensinos que hoje conhecemos como calvinismo, veio a rejeitar determinados ensinos e se opor. Porém, toda a Europa, é óbvio, inclusive a Holanda, onde ocorreu o sínodo de Dort, toda a Europa já era adepta, ou grande parte da Europa já era adepta do calvinismo. Porém, Jacó Armínio veio a rejeitar. Jacó Armínio, embora rejeitasse, não deixou nada escrito combatendo o calvinismo, não deixou obras literárias específicas com o intuito, com o escopo de combater o calvinismo. Como começou então esse embate, essa dissensão entre calvinistas e arminianos? Após a morte de Jacó Armínio, alguns de seus seguidores, alguns de seus discípulos, formularam 5 artigos e apresentaram perante as autoridades políticas da Holanda, rejeitando o que então era chamado de calvinismo, 5 pontos a tulipe. Tá? Rejeitaram, apresentaram um documento e para refutar esse documento, para refutar esses 5 pontos, esses 5 artigos do arminianismo, foi então convocado um sínodo que ficou conhecido como Sínodo de Dort. Por quê? Porque o nome da cidade onde ocorreu esse sínodo era Dordrecht. Dort é uma mera abreviatura desse nome complicado de se dizer. Sínodo de Dort. E esse sínodo de Dort se reuniu durante cerca de 7 meses. Foram
aproximadamente 155 sessões, tá? 155 sessões formais, fora as informais, fora as reuniões de bastidores, mas foram 154 reuniões, sessões formais, e em que participaram cerca de 84 membros efetivos, bispos, membros da igreja e 18 delegados seculares para que se chegasse a um consenso. No final desse sínodo, se elaborou o chamado cânone, os chamados cânones de Dort, tá? Cânones de Dort, os quais contêm os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, os 5 pontos do calvinismo, originalmente ou inicialmente, nada mais eram que os 5 pontos do arminianismo, e os 5 pontos do calvinismo foram elaborados como resposta a esses 5 pontos do arminianismo. Até aqui tudo bem? Quais são esses 5 pontos? Como nós falamos, é formado pelo acrônimo TULIP. TULIP. Primeiro, T. Total Depravation. Depravação total. Segundo, Unconditional Election. Eleição incondicional. Terceiro, Limited Atonement. Expiação limitada. Quarto, Irresistible Grace. Graça irresistível. E quinto, Perseverance of the Saints. A perseverança dos santos. Ou seja, são 5 pontos cujo acrônimo forma TULIP, T-U-L-I-P, TULIP, ok? E nós vamos observar alguns aspectos sobre cada um desses pontos, cada um desses 5 pontos, vamos observar agora, ok? Comecemos pelo T, Total Depravation, depravação total. O que quer dizer essa depravação total, essa doutrina, esse ponto a respeito da depravação total? Quer dizer que o homem, por conta da queda, tornou-se tão corrompido, mente, intelecto, pensamentos, corpo, todo o homem em sua completude, depravação total, o homem em sua completude, ele se encontra com tamanha corrupção inerente a seu ser, que ele, de per se, é incapaz de achegar-se a Deus. Ele não consegue se achegar a Deus por conta da sua depravação total. Ele não consegue buscar o Senhor, não consegue buscar o Criador por si mesmo, por conta dessa depravação total. Ao longo dos séculos, nós temos observado várias doutrinas a respeito do homem. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, afirmou que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. De maneira nenhuma. John Locke, no século XVII, falou que o homem é uma tábula rasa, ele nasce como uma folha em branco. E a sociedade, sua vivência, então, vão imprimindo as características que ele vem a possuir, vem imprimindo naquela folha em branco, naquela tábula rasa. Porém, não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia não nos diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A Bíblia não diz que o homem nasce como uma folha em branco ou como uma tábula rasa. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. A Bíblia diz que nós somos verdadeiramente corrompidos. A Bíblia ensina a nossa natureza corrupta e pecaminosa. Imagine você um bebê com poucos meses de idade, depois 1 ano, 2 anos. Quem é que ensina o bebê a ter ciúmes? Da mãe, do pai? Quem é que ensina o bebê a mentir ali nos seus primeiros anos de vida? Ninguém ensina. Por quê? Porque o mal, a corrupção, já é inerente ao ser humano. Tá? Então aquele bebezinho que a gente pega no colo muitas vezes, fala, é um anjinho? Sim, em certo sentido. Porém, o mal, a corrupção do coração já está latente, já existe naquela criança, naquele infante, naquele bebezinho que nós achamos tão lindo. Sim, realmente é lindo. Porém, a semente do pecado já está no coração daquela criança. Isso é depravação total, a corrupção total do ser humano. O ser humano já nasce corrupto. A palavra diz em Romanos 14, 23 que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem,
nenhum sequer. Ou seja, a humanidade toda está corrompida, a humanidade toda está apartada de Deus por conta da queda. Por mais incômodo que seja esse pensamento, por mais incômoda que seja essa ideia, o homem nasce mal. O homem não nasce bom e a sociedade corrompe. Não. O homem não é uma tábula rasa, não é uma folha em branco. O homem nasce mal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso que diz a depravação total em poucas palavras. O segundo ponto, eleição incondicional, unconditional election. Basicamente, quer dizer, significa que Deus nos elege por critérios, por questões que somente Ele conhece. A nossa eleição é incondicional. Não depende de condições que nós temos, não depende de condições favoráveis que porventura Deus possa enxergar no nosso coração, até porque nós não possuímos nenhuma condição favorável à escolha, à nossa escolha por parte de Deus. Por isso é eleição incondicional. E a palavra diz que Ele nos elegeu antes de o mundo existir, antes da fundação do mundo. É incondicional porque não há nenhuma condição que o homem possa ou tenha que satisfazer antes que Deus escolha salvá-lo. Ele escolhe nos salvar e ponto final. Ele escolhe nos eleger, escolheu nos eleger e ponto final. Não depende de condições, de características, porventura, boas que Deus possa ver em mim. Não, é incondicional. Tá? Não há nada que eu possa fazer para acrescentar 1 centímetro na minha caminhada para o céu. A eleição é incondicional. Deus não impõe condições para nos eleger. Ele simplesmente elege e ponto final. Por que incondicional? Porque nós, diz a palavra, estávamos mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados. Se não é Deus nos regenerar, o que seria de nós? O que seria dos eleitos? O que seria dos salvos? Jamais seríamos salvos. Mas a eleição de Deus não depende de algum bem que porventura Ele possa ter visto em nós. Depende simplesmente do soberano, da soberana e livre vontade de Deus. Um exemplo básico está em Romanos 9, 15 e 16, em que o Senhor fala o seguinte pela boca do apóstolo Paulo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de mim, não depende de você. Depende de Deus usar a misericórdia. Por isso, eleição incondicional. Nossa eleição depende totalmente, inteiramente de Deus. E o próximo ponto é a expiação limitada, que muito bem poderia se chamar expiação objetiva ou expiação efetiva. A expiação limitada diz que Cristo morreu na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele expiou de fato, e não apenas potencialmente, os pecados dos eleitos. A expiação de Cristo é suficiente para todas as pessoas e eficaz para aqueles que creem. Não é limitada em seu valor e suficiência, mas é suficiente para salvar a todos os que creem. Tá? Ela não é limitada no valor, não é limitada em suficiência. Nesse sentido, é ilimitada. Porém, ela é limitada no sentido de que ela foi levada a efeito para salvar os que crerem. Por exemplo, Jesus fala o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo reafirma. Mas vós não credes, ele falando para a audiência da época, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Para a audiência da época e para todo aquele que não crê. Quem não crê não é ovelha. As minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Ou seja, Jesus deu a vida por suas ovelhas, por todos aqueles que creem. Os que creem são suas ovelhas. Os que não creem, como a palavra ilustra, são os bodes. Mas as ovelhas creem, ouvem a voz do Senhor e o seguem.
Por esses, Cristo morreu. Nesse sentido, a expiação é limitada, porque Cristo morreu por suas ovelhas. O Evangelho não oferece uma possibilidade de salvação. Ele é a possibilidade de salvação. Não é simplesmente uma oferta de salvação. Ele é a salvação propriamente dita. O que é oferecido é Cristo. E nele, a infinita realização que ele consumou em favor do seu povo por meio da sua morte e ressurreição. O que é ofertado por meio do Evangelho? Cristo. Salvação através de Cristo. Ou seja, o Evangelho não é mera possibilidade. O Evangelho é a salvação. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê ouve a voz do Senhor e o segue. Quem crê é ovelha do Senhor. Ok? Expiação limitada. Cristo morreu por suas ovelhas. Próximo ponto, graça irresistível ou graça eficaz. É a aplicação da obra da redenção ao coração dos eleitos de Deus. O Pai elege, Cristo redime e o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus aos eleitos, chamando-os irresistivelmente para a salvação. O Pai elege, Cristo nos redime e o Espírito Santo nos conduz, aplica a graça salvadora, redentora ao nosso coração, no coração dos eleitos, chamando-nos irresistivelmente para a salvação. Dificilmente você vai encontrar um cristão que atribui a salvação a si mesmo. Por quê? Porque ele reconhece que ele foi salvo por Deus. Por ele mesmo, ele jamais se achegaria a Deus. Por ele mesmo, ele jamais se aproximaria do Senhor. Mas o que o trouxe, então? O que o trouxe à presença do Senhor foi a graça irresistível. Foi a graça do soberano Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. O Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quando Ele regenera, Ele regenera. Quando Ele salva, Ele salva. Quando Ele quer trazer alguém para a sua presença, Ele traz. Diz a palavra que Ele tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne, para que nós possamos crer nele. Graça irresistível. Irresistible grace. Ainda sobre a graça irresistível, é interessante observar as palavras de Jesus em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Observe, ninguém vai a Cristo se o Pai não trouxer. Ninguém vem a Cristo se o Pai não conduzir por meio da sua graça irresistível. Outro episódio interessante está ali em Atos 16:14, ocasião em que Lídia, uma comerciante, diz a palavra que por meio da pregação de Paulo, ela ouvia a pregação de Paulo e diz a palavra que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, se o Senhor não abrir o coração da pessoa, se o Senhor não abrir os olhos, fazer cair as escamas espirituais dos olhos da pessoa, se não lhe abrir o coração, a pessoa não vai crer. Por isso, tudo depende do Senhor, nada depende de nós. A menos que Deus abra o nosso coração, nós não podemos, não conseguimos, não ouviremos a verdade, não ouviremos a respeito da beleza de Cristo e a salvação nele expressa. Na mensagem do Evangelho, esse abrir o coração da parte de Deus, Deus abre o nosso coração, isso é a graça irresistível. Ele abre o nosso coração, faz com que creiamos, permite que creiamos e nos conduz a Ele. Ele vence a nossa obstinação. Ele vence a nossa braveza com o cristão, muitas vezes. Quantos exemplos você conhece de pessoas que até mesmo blasfemavam, xingavam, brigavam com aqueles que lhe queriam pregar o Evangelho? Eu fui um deles. Xingava, queria brigar, queria correr atrás. Porém, chega um momento em que o Senhor nos abre o coração e nós reconhecemos que o Evangelho é a salvação. Que só a salvação em Cristo Jesus. Se não é o Senhor abrir o nosso coração, nós estaríamos até hoje sendo inimigos da cruz de Cristo. Ok? Graça irresistível.
E o próximo ponto é a perseverança dos santos. O próximo e último ponto, perseverança dos santos. A perseverança dos santos nada mais é do que a consumação desses 5 pontos. É o fechamento dos 5 pontos. Por quê? É a conclusão inevitável da obra de Deus na nossa salvação. Chega a ser um absurdo pensar que depois de toda a obra consumada, o cristão pode ir a Cristo e abandonar a Cristo. Crer em Jesus, crer no Evangelho, crer na mensagem do Senhor e abandonar. Seria uma obra incompleta. Porém, a perseverança dos santos diz o quê? Que aquele que verdadeiramente é salvo, aquele que verdadeiramente creu de todo o coração, ainda que caia, que peque miseravelmente, que peque horrendamente, e todos nós estamos sujeitos, ainda que caia, se espatife, se machuque, ainda assim ele vai perseverar nos caminhos do Senhor. Ele vai voltar, vai reconhecer o erro, vai se arrepender do seu mal, vai se arrepender dos seus erros e vai retornar para a presença do Senhor. Perseverança dos santos. Peguemos um exemplo básico de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fez o que fez, cometeu um adultério, cometeu um homicídio, cometeu graves pecados diante da presença do Senhor, porém arrependeu-se de todo o coração. Se você duvida do arrependimento de Davi, leia o Salmo 51, se arrependeu, buscou o Senhor de todo o coração e alcançou a misericórdia. Porque assim diz a palavra. Aquele que persiste em suas transgressões, aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ok? O santo, aquele que persevera na presença do Senhor, ele peca sim, está sujeito, todos estamos sujeitos, mas ele se arrepende e continua na caminhada com Cristo, porque ele sabe que não há outro caminho. Ele sabe que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Um texto muito interessante a respeito dessa perseverança e de todos os pontos se encontra em Romanos 8,30. A palavra diz o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, aqueles que são chamados eficazmente perseverarão até o fim e serão glorificados. Observe, é a chamada corrente dourada da salvação. Deus predestinou, os que predestinou, ele chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, por fim, glorificou. Se Deus começou a obra, ele vai concluir. Aquele que começou a boa obra, poderoso para consumá-la, para levá-la a efeito até o fim, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, se o Senhor chamou, se o Senhor escolheu, se o Senhor predestinou, se o Senhor chamou, se o Senhor salvou, se o Senhor justificou, por fim, ele vai glorificar e levar para as mansões celestiais, ok? São os elos inquebráveis, porque a obra salvadora de Deus é infalível. Por que os elos dessa corrente são inquebráveis? Porque a obra salvadora de Deus é infalível e seus compromissos na nova aliança são irrevogáveis, ok? Ou seja, esses são os 5 pontos, de uma maneira bem sucinta, bem enxuta, bem simplificada, são os 5 pontos do calvinismo, a chamada tulipe. E quero te dizer uma coisa: se você pudesse perder a salvação, com certeza você já teria perdido. Se você pudesse perder sua salvação, hoje mesmo você já teria perdido ela. Pergunto para vocês, quem não pecou hoje ainda? Quem não pecou no decorrer da semana? Quem não pecou nas últimas 2 horas? Todos pecamos. Seja por meio de pensamentos, palavras, atos, omissões, mas nós pecamos. Ou seja, se nós pudéssemos perder a salvação, se a salvação fosse algo tão fácil de se perder, hoje estou salvo, amanhã estou perdido. Hoje estou salvo, amanhã perdido. Se a salvação pudesse ser perdida, hoje mesmo você já teria perdido a sua salvação. Mas a salvação não é perdida. Uma vez salvo, sim, salvo. Uma vez salvo, você é salvo por toda a sua vida. Se de fato é salvo, vai perseverar até o
fim. Ainda que caia, ainda que peque, ainda que se espatife, ainda que se espalhe devido à queda. Mas você vai ser salvo, porque o Senhor é o Senhor que te mantém, é o Senhor que mantém a tua salvação. Não eu, mas a graça de Deus comigo, como diz Paulo em 1 Coríntios 15:10, ok? Então salvação não é algo que se perde. Salvação não é como um lenço que você põe no bolso e cai. Não, salvação não se perde, porque quem nos salvou, quem nos elegeu, quem nos fez ovelhas suas foi Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive, reina para todo sempre. Amém. Esse foi o estudo, breve estudo a respeito de 5 pontos. Espero que tenha ajudado para esclarecer algumas coisas. Se não, eu estou à disposição aí nos comentários, eu estou à disposição no WhatsApp, eu estou à disposição Facebook, redes sociais, telefone, você me encontra, tá? Onde você me encontrar, pode entrar em contato para a gente tirar aí suas dúvidas e conversar, trocar uma ideia a mais a respeito do calvinismo. Que Deus te abençoe grandemente, te dê um fim de semana de paz, um fim de semana abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor te guarde, te sustente, guarde teu lar, tua família e todos os seus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Tchau. Deus te abençoe.